Olá, meu nome é Rafael Petroco e já fazem 3 anos que eu trabalho com fotografia de casamento aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Quando eu recebi o convite da Karine e do Bruno para falar aqui no Congresso Livre de Fotografia, quero aproveitar e já agradecer essa oportunidade em poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Eu fiquei pensando muito sobre um tema, sobre o que eu poderia contribuir para as pessoas que vão assistir a palestra aqui no Congresso. E aí me veio a ideia de falar um pouquinho sobre como driblar a falta de clientes no início de carreira. Eu queria dividir um pouquinho do que eu tive de oportunidades, um pouquinho das minhas experiências e contribuir para que você também possa, de alguma forma, alavancar o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho como fotógrafo, sem ter aquela carteira de clientes como a gente vê aí pela internet, muitos fotógrafos conhecidos. Antes de começar a falar sobre a palestra, eu deixo 2 perguntas para vocês. O que é um cliente, né? Quem é o seu cliente e se realmente existe a falta deles. E antes de responder essas perguntas, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa super importante. Não é só para quem está começando na carreira, também vale para as pessoas que já estão no mercado há algum tempo ou muito tempo, vai depender de quem está assistindo, que é sobre, para mim, os 3 itens essenciais para um bom profissional, né? Na verdade, não é nem um bom profissional, é uma boa pessoa. Eu acho que quando você é uma boa pessoa, tem um bom caráter, o seu trabalho é um resultado de tudo isso. Eu queria falar para vocês sobre 3 itens que eu carrego comigo, ou espero que as pessoas carreguem quando estão trabalhando ou na sua vida pessoal, que é a ética, a honestidade e o respeito. Eu acho que começar uma carreira com essa base, com esses 3 itens, é essencial e muito importante para o seu sucesso. É lógico que durante o caminho a gente vai encontrar diversos obstáculos, diversas barreiras, diversas dificuldades. Mas se a gente segue a ética, o respeito e a honestidade, a gente consegue superá-los. E não só sozinhos, né? Se você tem esses 3 itens, se você tem essas 3 características, esses 3 adjetivos, eu poderia dizer, as pessoas vão ajudar você, independente se é na carreira, se é na vida pessoal, seus amigos, seus familiares. Então, quando você trabalha com ética, com honestidade e com respeito, as coisas, por mais difíceis que sejam, são superadas e elas acontecem, tá? Não vou responder ainda a primeira pergunta, nem a segunda pergunta que eu fiz no começo da palestra, que é o que é um cliente e se realmente existe a falta de cliente. Eu quero falar um pouquinho sobre outras coisas que vão te ajudar no início de carreira. O que eu vou falar agora, algumas pessoas podem até brigar comigo, mas a palavra-chave para um desenvolvimento bom do seu trabalho, um desenvolvimento com um caminho certo, um desenvolvimento com estrutura, né, com uma base, é uma palavra chamada investimento, né? Não é um investimento financeiro no sentido de vou pôr um dinheiro no banco, mas é um investimento essencial, né? Tudo é necessário um investimento. E o que eu vou falar agora, algumas pessoas podem estar desligando essa palestra em 3 minutos, que é o investimento em equipamento, né? Pessoas não briguem, porque o que eu vou falar agora é o que eu acredito e algumas pessoas podem não concordar, mas enfim, a gente não pode agradar todo mundo. Mas eu sou a favor do investimento em equipamento, né? É um equipamento que tem um valor muito alto. Eu poderia dizer até que não tem um valor mensurável, né? O melhor investimento e aquele investimento que você precisa fazer no início da sua carreira para procurar os clientes certos é um investimento num equipamento super importante. Não é a melhor câmera, não é a melhor lente. Esse equipamento tem 4 letras, para ser mais preciso. 4 letras que podem mudar toda a sua carreira, que podem mudar toda a sua vida, que podem influenciar muito no seu trabalho daqui para frente. O equipamento que eu estou falando tem 4 letras, chama você, né? Você é o principal investimento que deve ser feito. Você é o principal equipamento do seu trabalho.
né? Sem você não existe a sua fotografia, não existe o seu trabalho, não existe o seu... Enfim, não existe a sua vida sem você. Então, quando a gente fala de investimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que colocar na ponta do lápis e escrever num papel é na pessoa. Um fotógrafo, a sua fotografia é o resultado do fotógrafo, da pessoa que é o fotógrafo, do seu conhecimento, dos seus livros, das suas viagens, de tudo. Então, quando pensar em investimento, principalmente no início de carreira, que a gente sabe que é difícil, né? Não existe um capital de giro que possa nos dar tudo ao mesmo tempo, então a gente tem que ir aos poucos. Comece a pensar que o principal investimento que a gente deve fazer é sempre na gente. Dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. E aí sim, quando você tem uma base bem feita, uma estrutura de vida, não estou dizendo em ter carro, ter casa, ter todos os equipamentos, mas eu digo quando você tem uma base familiar boa, tem amigos, tem disponibilidade para fazer as coisas, você consegue desenvolver o seu trabalho sem preocupação, sem correr atrás, sim, seguir na frente no seu caminho, sempre estar à frente. Então pense sempre em você primeiro, tá? Eu vou falar de mais alguns investimentos que a gente tem que fazer durante a carreira, mas não se esqueça, o principal investimento na sua carreira, na sua vida, é você. O segundo investimento super importante ainda não é o equipamento, é uma outra coisa que vai formar você como pessoa, como um bom fotógrafo, e que, independente dos seus esforços, independente do tempo que você tenha de carreira ou que você se dedicou à fotografia, porque a gente sabe que muitos fotógrafos estão saindo do emprego que tinham, um emprego estável, e estão seguindo na carreira de fotógrafos por paixão, por amor ou por opção. Alguns já nasceram fotógrafos dentro da família, o pai era fotógrafo ou os familiares eram fotógrafos. Então, cada um teve uma oportunidade diferente, mas escolheram a fotografia como carreira. E, como eu disse, como o investimento mais importante de toda a carreira fotográfica é a pessoa, é você que está assistindo essa palestra, uma outra coisa que você precisa investir, até eu poderia dizer administrar bem, né, que é o seu tempo. Por mais que você precise estudar, precisa se dedicar à fotografia para se tornar um bom profissional, você também precisa se dedicar a outras coisas. Você precisa ter um momento de lazer, você precisa ter um momento com a família. Afinal, é claro, a maioria provavelmente aqui trabalha com casamento, evento social, você trabalha com pessoas, trabalha com emoções. E você também precisa ter essa relação com as pessoas, você precisa ter esse entendimento do sentimento que é estar com outras pessoas, dividir suas alegrias, suas tristezas, tudo aquilo que você sente. Então, tenha tempo e saiba administrá-lo. Cada parte, né? Um tempo para o trabalho, um tempo para a família, um tempo para os amigos, um tempo para estudo na fotografia, que é super importante. Então, administre, invista no seu tempo. Quando você estiver estudando fotografia, invista a sua dedicação a estudar a fotografia. Quando você estiver com os amigos e familiares, invista a sua atenção para essas pessoas, converse, né? Tem várias coisas que a gente quando encontra outro fotógrafo fala de fotografia, mas existem outras coisas acontecendo ao nosso redor e é importante que você tenha esse network, tenha esse relacionamento com outras pessoas. Afinal, você vai fotografar pessoas. Então, o sentimento é uma coisa que a gente sente, por isso da palavra. Então, a gente tem que sentir, tem que estar sempre pronto para ter as pessoas em volta da gente. Então, saiba administrar o seu tempo, invista nas pessoas, né? Aproveitando já o gancho do investimento, eu falo do investimento em relacionamento. Além dos seus familiares, lógico, e também dos seus amigos, você precisa pensar em outros vários tipos de relacionamento. Dentro do trabalho fotográfico, a gente tem outros profissionais da fotografia,
a gente tem os fornecedores, a gente tem os próprios clientes. Se você vai fotografar pessoas, você precisa entendê-las. Então você precisa investir no relacionamento. A gente fala, mas outro fotógrafo, vou conversar com outro fotógrafo, vou dividir informações com outro fotógrafo. Claro, como a gente estava falando de clientes, eu ainda não vou tentar não responder a questão que eu fiz no começo da palestra, mas imagine se um dia esse rapaz tem agenda cheia, ele não pode atender. Quem você acha que ele vai indicar? É uma pessoa que tem um trabalho bom e que ele tem um bom relacionamento, certo? Ou se um dia você precisar de alguém que te acompanhe em um evento porque o seu segundo fotógrafo está doente ou não está disponível, você vai precisar de uma pessoa que seja capaz, né, para ajudar você no seu trabalho. Então, não imagine os outros fotógrafos como concorrentes, e sim colegas de profissão e que são necessários para ajudar de vez em quando, né? Prestar um equipamento, de vez em quando acontecem, né? Quebra, roubos, então invista em relacionamento. E fornecedores. É importante porque quando você precisar deles, se você não tiver um bom relacionamento, não tiver um bom feedback com os fornecedores, a coisa não flui, eles não vão te ajudar quando você precisa e essa coisa pode virar uma bola de neve, pode te prejudicar muito. Então, aqueles 3 itens que eu citei no começo, a ética, o respeito e a honestidade, vale para isso também. Dentro do seu investimento de relacionamento, invista essas 3 características, esses 3 itens, para que eles possam te ajudar nas dificuldades, né? Que você consiga superar, consiga seguir sempre no caminho, que é um caminho difícil, principalmente a gente sabe aqui no Brasil que as coisas não são tão fáceis, abrir uma empresa não é fácil, manter é pior ainda. Então, se a gente começa a criar essa rede de profissionais que se ajudam, que possam colaborar, não só na questão, vai ajudar na questão financeira, porque você vai ter sempre acompanhar sempre um trabalho, vai ter sempre algum cliente, mas eles podem te ajudar a superar as dificuldades. Então, é um investimento que não é em dinheiro, mas pode trazer muito resultado. Um outro conhecimento super importante e que a gente tem que, não pode parar, a gente tem que sempre seguir, sempre buscar coisa nova, é o investimento em conhecimento. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente ainda não falou de equipamento. A gente está falando de investimento em você, a gente está falando de investimento na pessoa. Quando a gente fala em investir em conhecimento, é meio difícil falar sobre o quê, né? Não existe uma receita, não existe uma receita que fale, olha, faça isso, leia esse livro, assista esse filme que você vai virar um bom fotógrafo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu estilo. Então, o que eu recomendo é que você aproveite aquilo que você goste. Tente aprender com aquilo que você gosta. Se você gosta de assistir filme, vá estude a fotografia através do filme. Se você gosta de viajar, tente estudar composição, por exemplo, nas viagens. Tentar entender a arquitetura dos lugares que você visita. E é assim, aos poucos, da sua maneira, que você vai aprender sobre a fotografia. Eu tenho um podcast, para quem não sabe, e a gente já entrevistou alguns profissionais, alguns premiados. Em um deles, a pessoa, né, eu vou até comentar o nome, porque é um bom profissional e uma ótima pessoa, que é o Sandro Andrade. Ele falou, cara, eu compro livros, mas ficam na estante, porque eu não gosto de ler, né? Eu vejo as figuras, guardo aquilo que me interessa, né? Ponho na memória, estudei aquela imagem, mas eu não consigo ler. Não sou o rapaz da parte técnica. Eu também sou um pouco assim, eu gosto de fazer a prática, eu gosto de praticar o que eu vou fazer, ou o que eu estou tentando aprender. Então, quando eu tento estudar fotografia, eu tento pegar, por exemplo, um workshop, que é uma parte prática, que tenha uma parte prática, e ali eu tento pegar os detalhes que me interessam, aqueles que eu sei que eu vou conseguir aproveitar na minha fotografia. Eu tento buscar, no próprio workshop, por exemplo, eu fotografo pouco, né? Muita gente vai para fazer portfólio e eu não gosto. Primeiro porque
muita gente vai ter uma fotografia muito parecida, com os mesmos modelos, no mesmo lugar. E durante o workshop eu fico de olho no fotógrafo, em quem está dando o workshop, porque algumas dicas, algumas coisas que me interessam estão na entrelinha, né? E se eu perder tempo, se eu ficar tentando fotografar, tentando achar o melhor ângulo naquele momento, eu vou perder o que ele está explicando, o porquê ele está fazendo aquilo. Então, quando você for estudar fotografia, procure aquilo que você gosta de fazer, porque isso vai ficar guardado. E se você não gosta, você vai fazer de qualquer jeito e vai passar desapercebido, né? Então, recomendo, quando for estudar, estude aquilo que você gosta, independente da maneira que seja. O importante é que você aproveite bem aquilo que você está falando. Um último investimento, é claro que conhecimento a gente vai ter que fazer isso para o resto da nossa carreira fotográfica, né? Eu não digo para o resto da vida, porque pode chegar uma hora que você canse e fala, não vou mais fotografar, então a partir desse momento você não precisa estudar fotografia se não quiser. Mas um outro investimento que é importante, e aí sim a gente fala da parte física, que é o equipamento, né? Que é a câmera, que é a lente, mas não por questão de que o equipamento vai te transformar num bom fotógrafo, ou que o equipamento vai fazer as suas fotos melhores. Ele sozinho não faz nada, mas como um profissional prestador de serviços, você precisa ter aquilo que te garanta, né? No sentido de, eu vou citar um exemplo, se eu tenho um evento e eu levo uma câmera com uma bateria e um cartão, se acabar a bateria ou acabar o cartão durante o evento, a gente perdeu o cliente, pode perder uma boa parte do evento e, consequentemente, perde o cliente. Então, a gente precisa do equipamento como um recurso de segurança do nosso trabalho. Então, ter um bom equipamento quer dizer que a probabilidade dele quebrar é menor, que o material é de boa qualidade, que você vai ter uma boa foto, né? Eu sei que o olhar faz a diferença, que a luz que escreve a foto, mas você também precisa ter um equipamento que te garanta esse resultado e que ele te dê segurança, né? Então o cartão tem que ser, por exemplo, a gente usa o original, pelo menos aqui no estúdio onde eu trabalho, uso o original porque ele me garante que vai, é lógico, equipamento sempre pode dar problema, mas a garantia dele que ele salve a imagem e que depois eu consiga descarregar é muito maior, a minha segurança em fazer o trabalho é muito maior. Então, é claro que o início é muito difícil, principalmente na fotografia, que a gente sabe que os produtos importados são muito caros, né? Os produtos originais são muito caros, mas ele é uma garantia do meu trabalho, né? Não adianta nada eu ter um bom olhar, ter uma boa técnica, ter fotos maravilhosas, se quando eu chegar em casa eu não conseguir descarregar elas, ou não conseguir, ou durante o casamento a máquina travar, ou se de repente ela sofre uma queda e já espatifa, já quebra. Então, o equipamento é a sua segurança, é o seu caixa forte, né? O tio Patinhas tem lá o caixa forte dele para guardar as moedas, ele é rico, ele não precisava ter um caixa forte dele, mas é a segurança dele. Ele precisa ter aquilo guardado do jeito dele para ele saber que dali não vai sair. É a mesma coisa o nosso equipamento. A gente precisa ter a garantia de que quando a gente chegar em casa, a gente vai conseguir descarregar, deitar e dormir com tranquilidade e não ter problema com os clientes. A mesma coisa a gente fala para o backup. Adianta você descarregar tudo, ter um HD só e de repente dá um problema nesse HD e você perde tudo? Então o equipamento é importante, depois que você investiu nas outras áreas, nos outros itens que eu já citei, o equipamento é a sua segurança, é aquele que vai te dar o resultado e aí, é claro, a gente vai depender do investimento financeiro que aos poucos a gente vai adquirindo para quem está começando a carreira. E para quem já está e ainda não se preocupou muito com esse tema, com esse assunto, eu recomendo que vá atrás, que garanta os seus backups, né? Que se tiver só uma câmera, que talvez compre outra por garantia, por segurança. Mas isso é algo muito pessoal. Tem gente que trabalha com uma câmera só, tem gente que não tem um segundo fotógrafo e por aí vai. Mas eu, como Rafael Petrocco, eu gostaria de dizer isso para vocês. A gente vê muita discussão na internet sobre o equipamento e
que bate muito nessa questão de qualidade, do que adianta eu ter um equipamento que faça isso, faça aquilo, se é o olhar que faz a diferença. Realmente é o olhar que faz a diferença. Mas um bom equipamento quer dizer que me dá uma segurança, me dá uma tranquilidade para poder trabalhar. Ok? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, quando eu falei sobre o tema, né, que a gente escolheu o tema, como driblar a falta de cliente no início de carreira, eu pensei um pouquinho na minha carreira, né? Eu sei que as pessoas não têm a mesma oportunidade, mas eu comecei na fotografia meio que por acaso. Eu trabalhava num escritório em São Paulo e quando eu me desliguei do escritório, o estúdio que fotografou meu casamento estava precisando de uma pessoa que ajudasse a desenvolver o site, que mantivesse o blog sempre atualizado, que fizesse a diagramação dos álbuns dos casamentos que já foram fotografados e, eventualmente, quando precisassem, fosse fotografar. Eu, na verdade, não tinha experiência nenhuma com fotografia profissional, fazia algumas fotografias durante as minhas viagens, eram razoáveis, eram boas, eram bem enquadradinhas, até porque eu tenho uma formação em designer gráfico, em publicidade e propaganda, então a noção eu já tinha, por isso que eles me chamaram para trabalhar com a parte do blog e do álbum. E aí, quando eu entrei nesse meio, eu comecei a fotografar e me apaixonar pela profissão. E aí comecei a buscar pessoas que pudessem contribuir com a minha formação, né? Eu estava trabalhando como, nesse caso, quarto fotógrafo, então raramente ou só quando tinham 2 casamentos eles precisavam que eu acompanhasse. E aí eu me dei aquele tempo que eu disse que eu precisava estudar, que eu precisava... Então o tempo livre que eu tinha de não ir fotografar casamento, eu ia atrás de estudar e entender um pouquinho como era o mercado de fotografia. E numa dessas buscas, eu fiz um workshop do Guilherme Righetti e aprendi muito mais, né? E nesse workshop, no final dele, ele fez um convite para que eu pudesse acompanhar ele num casamento, já que ele fotografava totalmente diferente daquilo que eu já estava fazendo. E que eu primeiro que eu fotografava com Nikon e ele fotografava com Canon. Outra coisa que é importante, não se prenda, né, a equipamentos. Então, o melhor equipamento é aquele que seus amigos têm, porque eles podem te emprestar as lentes, baterias, cartões. E aí, quando eu fiz esse casamento com ele, eu já aprendi muito, porque eu não fotografava do jeito que ele fotografava, sem flash. Fiz um casamento num lugar super bacana, um casal bonito, e o resultado foi bem bacana, assim, foi bem legal. É um dos trabalhos que eu mais gosto, assim, apesar de ser bem no começo da minha carreira, é um trabalho que ficou super legal. E aí, dentro desse acontecimento, eu tive a oportunidade de fotografar mais um casamento com ele. Lembro da questão da honestidade e da sinceridade, da ética? Eu fiz esses 2 casamentos enquanto eu trabalhava no outro estúdio, mas eu fui lá e perguntei, eu pedi autorização para poder fazer, né, desde que não fosse em um dia que eles precisassem de mim. Então, a transparência, nesse caso, é super importante. E aí, né, coisas acontecem durante o passar do tempo e o estúdio que eu trabalhava não precisava mais de mim, por motivos até financeiros na época. E no caso de quando eu descobri isso, quando eu fui avisado que eu precisava procurar um outro lugar para trabalhar, a questão do relacionamento que a gente tinha falado no começo contou muito. Quando eu fiz o workshop com o Guilherme, eu fiz uma amizade muito bacana com ele, né? E os 2 casamentos que eu pude acompanhá-lo, também, além do trabalho fotográfico ser legal, pelo menos no meu ponto de vista, eu me comportei de forma ética, né? Sempre cumprindo o que ele pedia, sempre conversando sobre fotografia, sobre o acontecimento enquanto eu estava no outro estúdio. E aí surgiu de eu bater na porta dele quando teve esse desligamento. E por todos esses motivos que eu falei antes, a oportunidade que ele tinha, porque ele estava precisando de mais uma pessoa para trabalhar com ele,
principalmente na área de diagramação, me abriu portas. E hoje já fazem 3 anos um pouquinho mais, que eu trabalho com ele, e nesses anos eu consegui desenvolver o meu trabalho. O que essa história tem a ver com tudo isso? Quando a gente fala de fotografia, né, a gente pensa principalmente nas pessoas que não nasceram, né, nessa área, não são de famílias fotógrafos. As pessoas buscam a fotografia como uma liberdade financeira, né? Não ter um patrão, ter o próprio negócio, e aí a fotografia se torna um trabalho. Problemas? Talvez, porque nem todo mundo, as pessoas podem ser bons fotógrafos, mas nem todo mundo é um bom administrador. E abrir uma empresa sem ter um cliente, né, é meio complicado, porque você está abrindo do zero, ninguém te conhece. Então essa base que a gente citou antes, esse investimento que eu conversei antes com vocês, fazem toda a diferença. Porque por mais que você tenha um capital para abrir um estúdio, se você não tiver as outras coisas, você não vai ter ninguém que bate na sua porta, não é de repente, né? E é por esse motivo que eu queria falar sobre esse assunto. Vou tentar responder aquela perguntinha, a primeira pergunta. O que é o cliente? Quem é seu cliente? Eu não sou, para quem está acompanhando e está ouvindo aqui eu falar do estúdio onde eu trabalho, sabe que eu não tenho a minha empresa, eu trabalho para uma pessoa. Nesse caso, o cliente não é um casal, né? Não é um casal que bateu na minha porta e eu trabalho para eles. O cliente não é só um casal, ou não é só uma família que precisa fotografar, ou só um aniversário infantil. O cliente não é só isso. Existem outros clientes. Para quem trabalha em empresa grande, que tem departamento de marketing, o marketing, quando conversa, quando faz seus planos, principalmente voltado para os funcionários, sabe que os maiores clientes dele, as pessoas que compram a marca, são os funcionários. E se ele não fizer um trabalho bem feito para esse pessoal, essas pessoas não vendem a empresa, não vendem a marca, não vendem o produto. Então, quando você trabalha como segundo fotógrafo para uma pessoa ou como assistente para uma pessoa, você está prestando um serviço. É essa pessoa quem paga o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu equipamento, caso você já trabalhe com o seu equipamento. Então, o cliente, no meu ponto de vista, e espero que vocês possam concordar com isso, é aquele quem paga, né? É aquele quem me dá o sustento, é aquele quem tem o poder financeiro para pagar o meu trabalho. Não é só o casal. No caso aqui onde eu trabalho, o meu cliente é o meu chefe. Ele me paga um salário para eu poder prestar um serviço para ele. Então pode ser no serviço de diagramação, pode ser o ensaio que eu tenho que fazer durante a semana, pode ser o casamento no final de semana. Ele é meu cliente. Vocês concordam? Então o cliente não é só aquele que bate na sua porta, no seu estúdio. Então, o cliente é aquele que te dá o dinheiro, é aquele que te entrega o dinheiro. Então, para você que está começando, ou já está pensando em sair do trabalho para começar na fotografia, e está com dificuldade, por exemplo, já quer abrir a própria empresa, pensa um pouquinho. Você já tem estrutura para isso? Como você vai desenvolver o seu trabalho durante esse tempo que os clientes não vão bater na sua porta? Que eles não conhecem você, não conhecem o seu trabalho. Então, o cliente é aquele que paga o serviço. Ser um segundo fotógrafo ou ser um assistente é um ótimo começo. É uma oportunidade única de aprender e desenvolver o seu trabalho e ainda ter um retorno financeiro. Você tem um dinheiro entrando na sua conta. E às vezes até é melhor ser um segundo fotógrafo ou ser um assistente, dependendo de qual a ligação trabalhista você tem com a pessoa, porque você já tem o fixo, né? Enquanto você não tem a sua própria empresa, você todo mês tem aquele valor na sua conta, aquele valor que você pode pagar suas contas e pode planejar o seu investimento em conhecimento, em equipamento. Então, cliente não é só o casal que bate na sua porta, é aquele que paga pelo seu serviço. E ser um segundo fotógrafo ou um assistente é ter um cliente. Você tem um fotógrafo, é um cliente fixo, né?
mas que todo mês deposita lá na sua conta, ou cada trabalho que você presta para ele, ele deposita na sua conta. Então, pensa um pouquinho, e aí eu te faço a segunda pergunta, e eu acredito que a resposta seja a mesma que eu estou pensando, é de falta cliente, né? Existe a falta? Na verdade não, é que a gente pensa em cliente como um casal, aquele que eu vou, registro o casamento e volto para casa descarregar, que eu vou entregar o DVD depois. E na verdade não. Existem profissionais que precisam de um segundo fotógrafo, existem profissionais que precisam de um assistente, existem profissionais que precisam de diagramadores. Então o cliente está por toda a parte. Um exemplo legal também, às vezes, que a gente pensa só no casal, no evento, os decoradores fotografam com seus celulares, com suas maquininhas mais simples, a decoração do casamento que ele está organizando, que ele está decorando. E de repente você pode prestar um serviço para ele, fazer fotos melhores, fotos bem produzidas, né? Fotos com qualidade para que ele ponha no portfólio dele. É um cliente. A mesma coisa os músicos, a mesma coisa o vestido e por aí vai. Olha quantos fornecedores, isso eu estou falando da área de casamento, porque é a que eu tenho mais conhecimento. Mas olha quantas pessoas estão envolvidas num evento como esse que a gente pode prestar um serviço. É lógico, para decorador, para esse pessoal que está fazendo o evento, a gente tem que tomar cuidado com os profissionais que estão realmente contratados para fotografar, contratados por um casal. Aí a gente entra de novo na questão de ética, respeito e honestidade. Então a gente tem que sempre dar prioridade para quem está trabalhando lá. Se você puder fotografar antes que eles cheguem, é melhor. Não acompanhar o evento do lado do fotógrafo e atrapalhar ele de alguma forma. Então, mas é importante que você enxergue as oportunidades não só no casal ou na família que está precisando das fotos para um ensaio ou para um casamento. Mas existem outras coisas que podem fazer você desenvolver o seu trabalho durante o período que você ainda precisa se desenvolver como profissional, desenvolver a sua marca, né? Divulgar a sua marca. Eu, por exemplo, tenho a questão, de novo, comprometimento, honestidade, ética e etc. A minha ligação aqui no estúdio com o Guilherme Righetti, eu tenho autorização para publicar as fotografias que eu fiz de um casamento num site meu, com o meu nome. Porém, é óbvio, eu tenho que respeitar algumas regrinhas, mas eu tenho essa autorização. Posso publicar na minha fanpage no Facebook, se eu quiser, e por aí vai. Mas isso é uma questão de relacionamento, é uma questão de honestidade, de ética, e que dessa forma eu posso desenvolver o meu trabalho. E que você, a partir de agora, né, com essa pequena experiência pessoal minha, possa também procurar outros caminhos que te ajudem a desenvolver a sua fotografia, que te ajudem a te dar um retorno financeiro. É óbvio, ninguém trabalha de graça, ninguém, apesar da grande discussão na internet que a gente fala de não fazer preço muito baixo, é preferível fazer de graça. Isso aí é um outro assunto, eu nem quero entrar em questão, mas você sabe as contas que você tem que pagar e você sabe o quão importante não ter o nome sujo, né, na questão, principalmente no futuro, quando você tiver sua empresa. Então, procure caminhos e oportunidades que façam você desenvolver a sua fotografia sem precisar ter a sua empresa, ou tê-la e procurar outros meios de manter ela funcionando enquanto você ainda não está andando sozinho. E não há vergonha nenhuma, não há problema nenhum em ser um segundo fotógrafo ou ser assistente. Até mesmo se você já tem a sua empresa, volto a citar o Sandro Andrade, porque é uma experiência que ele teve e compartilhou com a gente, de que ele é um super profissional, tem fotos premiadas, mas ele ganhou um prêmio em uma fotografia que ele estava de assistente de um outro fotógrafo. Quer dizer, ele não tem vergonha nenhuma. E para ele é um aprendizado muito grande, e a gente mantém aquela questão de a gente nunca para de aprender. É super importante ele se manter disponível, né? Seja para ajudar um amigo, ou fotografar como segundo fotógrafo, ou ser assistente, e dessa forma desenvolver a fotografia dele. Apesar de ser um fotógrafo premiado, ele sabe que
ainda tem muito o que aprender e que ele pode oferecer. Eu gosto de falar na fotografia, na questão a gente fala de desenvolver a arte, desenvolver a nossa fotografia. Eu gosto de fazer uma comparação meio fotografia gastronômica, né? Para quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto bastante de comer, então eu uso isso como referência. Receitas existem, né? A gente tem, cada um tem, a base existe, a receita existe, mas o prato nunca é igual, né? Não adianta eu seguir exatamente a receita que o resultado não vai ser igual. A gente está repleto de restaurante francês, italiano e outras nacionalidades, e a gente sabe que por mais que o prato seja o mesmo, o gosto é diferente, o sabor é diferente. Então, quando eu falo que a fotografia é muito parecida com a gastronomia, eu quero dizer que por mais que exista uma receita, por mais que eu consiga dar uma receita de sucesso, uma receita que ajude você no seu trabalho, cada um tem um tempero, tem um sabor diferente, uma coisa que vai mudar, que vai ser diferente. Os pratos são feitos por vários chefes e cada chefe tem o seu estilo, a sua característica, o seu jeito de fazer aquele prato. Então não é igual, não vai ser igual, né? E é muito bacana isso. Além de tudo, a fotografia traz um tempero especial, que é você. É tudo isso que a gente falou desde o começo que vai fazer a sua fotografia desenvolver. Seja ela da forma qual for, seja ela como sendo já no seu estúdio, sendo como segundo fotógrafo ou como assistente. Uma outra comparação que eu faço nenhum chefe de cozinha já nasceu chefe de cozinha e com seu próprio restaurante, né? Ele primeiro nasceu com a vontade de cozinhar, com um gosto por cozinhar, foi ser ajudante em algum restaurante ou foi estudar para ser um chefe. E aí, dentro desse período de aprendizado, de desenvolvimento, assim que ele se sentiu pronto, aí ele foi buscar foi criar o seu próprio restaurante, foi construir a sua empresa. Então a fotografia também pode ser um pouquinho disso. Pode ser a oportunidade que você tem de ser um segundo fotógrafo e um assistente, de desenvolver a sua fotografia, aprender mais, se preparar para um dia seguir a carreira solo. E aí seguir a carreira solo vai depender de você, do seu investimento, da sua dedicação nos seus investimentos. E a última comparação que eu gostaria de fazer da fotografia com a gastronomia é que é uma coisa super importante. Por mais que a gente saiba que os chefes são super preparados, criativos e desenvolvem pratos mirabolantes e super saborosos, tem uma coisa que só a comida da avó, da mãe, da tia tem e que você precisa ter na sua fotografia, que é o tempero, que é o amor, que é a paixão. Quem aqui tem vó, mãe ou tia que sabe cozinhar sabe do que eu estou falando. E a sua fotografia, por mais que você siga uma receita, ela tem que ter esse sabor especial, que é a paixão, que é o amor, que é a sua dedicação a ela. Então eu espero que nesses minutos aqui que eu falei, que nem um abestalhado, né? Que eu falei bastante e espero ter feito vocês entenderem um pouquinho de como driblar a falta de cliente, que na verdade ela não existe não existe a falta de cliente, existe a gente procurar as oportunidades certas. Então coloque esse tempero, né, da avó, que é o amor, que é a paixão, na sua fotografia, que os clientes aparecem, que eles vão vir saborear suas imagens, que eles vão vir saborear a sua paixão pela imagem e pela fotografia. Então eu quero agradecer mais uma vez o pessoal do Congresso Livre de Fotografia pela oportunidade. Espero ter cumprido com a minha missão hoje, né? E espero que vocês saiam daqui com fome, muita fome, e que a fotografia possa alimentar isso para vocês e que aos poucos a gente se encontre num grande restaurante e possa compartilhar mais experiências. Ok? Mais uma vez, obrigado. Quem quiser conversar comigo pode me procurar lá no Facebook, Rafael Petrocco, no Twitter, e a gente se fala, a gente se encontra por aí. Tá joia? Abraços, até mais!